Isabônica, né? Agora, ministro, eu queria insistir em uma coisa que o senhor já falou um pouquinho, mas para mim não ficou muito claro. Até onde o Supremo pode ir nessa questão do impeachment e a partir de onde seria ingerência? O Mito levantou essa questão do voto secreto, tem a questão que estou levantando agora de houve ou não houve, defesa prévia da presidente. O que o Supremo vai regulamentar ou simplesmente dizer se o Congresso avançou, se não? Então, vamos ter discussões sobre direitos fundamentais, certamente vamos ter debates contínuos sobre direito de defesa, a observância do rito constitucional do impeachment. Se amanhã surgir uma interpretação sobre a mudança do quórum, certamente o tribunal vai dizer, aí não, né? Ou a supressão do direito de defesa. Agora, claro, nós estamos lidando, e infelizmente isso ocorreu também um pouco por inércia do Congresso Nacional, com uma lei que foi feita sob a Constituição de 46 e que está balizando o impeachment agora, sob a Constituição de 88. Por isso que surgem lacunas que são supridas, que são colmatadas pela interpretação e por regimento interno de funções. Mas tem um ponto que é essencial. Quarta-feira, o plenário do Supremo se reúne para discutir a questão da liminar do Fachin. Se houver possibilidade de algum ministro pedir vista, não acredito. E 2 dias depois o Supremo entra em recesso e aí o processo vai lá para fevereiro. Não acredito nisso. Os senhores percebem, eu acho que todos têm essa visão, nós podemos ter queixas do Supremo Tribunal Federal em relação a muitos aspectos, mas nós sabemos que é um tribunal político. Não no sentido de político partidário, mas um tribunal que define a competência dos demais poderes e tem que ter noção também dos limites de sua própria competência. Portanto, o tribunal tem a noção do momento grave por que passa o país e não pode deixar esses temas em suspenso. Ministro, até que ponto o Tribunal Supremo brasileiro atende os reclamos das ruas? Uma tendência muito forte de considerar, por exemplo, a presidente Dilma, de responder à questão da impopularidade da presidente Dilma. Esses fatores, dos clamores da rua, do ambiente político, da competência ou incompetência da gestão dos negócios públicos, esses são fatores que devem entrar ou entram nesse julgamento? Não acredito. No que diz respeito a matérias de direitos fundamentais, o tribunal cumpre até uma função que nós chamamos de contra-majoritária. E contra-majoritária significa, muitas vezes, ser contra a decisão parlamentar, contra a onda. E contra a onda das ruas. Imagine, nós não poderíamos conceder habeas corpus a um criminoso contumaz, né, quando a rua já o condenou. E nós fazemos isso com alguma frequência. Agora, aqui há um outro aspecto que precisa ser considerado. O presidente da República não deve ser mantido no cargo com base em liminar do Supremo Tribunal Federal, ou decisão do Supremo Tribunal Federal. Se ele não tem 171 votos, que veja que é o mínimo minimorum, porque com isso ele não governa, para impedir um processo de impeachment, ele não pode esperar que o processo seja sustado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, se ele tiver 172 votos, ele se saca do impeachment, mas também vai ter dificuldade. Sim, isso não governa depois. Ministro, a gente tem uma situação do vice-presidente, vamos imaginar que ela não tem esses votos e que ela vá, que o presidente Dilma saia do cargo, assume Michel Temer. Michel Temer também assinou decretos para simplificar, usar palavras leigas que poderiam ser as chamadas pedaladas fiscais e que são os supostos crimes pelos quais ela está sendo acusada. Ele também responde a um processo no TSE por possíveis irregularidades nas suas contas. Ele não assumiu uma situação jurídica extremamente frágil, ministro? Vamos ter que examinar se essa situação se configurar. Certamente esse debate vai se colocar. Eu sei até que alguém já ofereceu uma denúncia por crime de responsabilidade contra ele. No TSE houve uma tentativa de separar a chapa dele da dela. Isso não existe, essa possibilidade. Já está esse debate vai ser colocado oportunamente neste caso. Não é? Até aqui a jurisprudência do TSE é no sentido de que a cassação abrange a chapa integralmente.
se houver uma imposição de inelegibilidade, ela atinge aquele que é responsável, que deu causa. Portanto, se foi o cabeça de chapa, o vice não será afetado pela inelegibilidade. Você está se referindo ao TSE? Ao TSE. Olha, eu tinha ouvido isso. Ação de impugnação do mandato. Isso é muito importante. O senhor está dizendo que no processo do TSE, se a chapa for condenada, o vice fica fora. Não. Atinge o cabeça de chapa e também o vice, a cassação. Agora, para efeito da inelegibilidade, que em geral daí resulta uma inelegibilidade de 8 anos, a inelegibilidade sim atinge tão somente aquele que é responsável pelas infrações. Mas os dois são cassados. Até aqui essa é a jurisprudência. Sim, mas sabemos que existe esse argumento, que eu não sei se já está colocado no TSE, que defende a tese da separação das contas. Eu sei que há pareceres, inclusive de notáveis juristas, eu sei que o professor Ives elaborou um estudo sustentando a possibilidade dessa separação. Mas isso será objeto de uma questão de ordem, de um debate, se chegarmos a tanto. E como é que o senhor vê isso? Temos que examinar. O que eu disse é que, até aqui, a jurisprudência do tribunal leva os dois. Prefeitos foram cassados e os vices também. A ação não fica prejudicada, então. Algum fato, algum acontecimento, algum motivo para se chamar esse processo de impeachment de golpe? Eu acho que não, mas na verdade aqui eu acho que é uma disputa de caráter retórico, próprio do mundo político. Né? Esse é um instrumento, claro que é um instrumento excepcional, mas é um instrumento constitucional, né? Previsto no texto constitucional. Não me parece que aqui se cuide de golpe. De que se trata? De discutir se de fato está caracterizado o crime de irresponsabilidade e ver se tem a maioria parlamentar para encerrar esse debate, né? Ou não. Mas qual é a gravidade dos indícios que a Justiça Eleitoral tem da utilização de recursos desviados da Petrobras na campanha que venceu a eleição do ano passado? Em que medida o compartilhamento de dados da Lava Jato com a Justiça Eleitoral pode ajudar a chegar a uma conclusão mais rápida sobre isso aí? Bom, há alguns indícios, a partir dos depoimentos, por exemplo, de Ricardo Pessoa, que fez aquela conexão entre doação eleitoral e possível propina decorrente de negócios com a Petrobras. Mas, quanto ao compartilhamento de provas, parece que já está ocorrendo, nós já temos movimentação nesse sentido, a autorização do juiz Moro e também do ministro Teori Zavascki, e precisamos saber o que está contido nessas delações premiadas, quer dizer, o que aqui ocorreu, inclusive como as investigações vão se dar. Há muitos fragmentos de provas que estão por aí, a propósito de um eventual caixa 2 da campanha e tudo mais, mas isso precisa vir para os autos. Ministro, uma dúvida, se o processo, e provavelmente o processo na Câmara, no Congresso, vai terminar mais rápido do que o julgamento no TSE, se eventualmente, vamos imaginar que ocorra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o vice-presidente Temer assume, e o TSE conclui que houve dinheiro roubado na campanha, por exemplo, aí caçaria a chapa toda, incluindo o vice-Temer. Ele seria caçado também? Em tese, sim, mas esse é um tema que nós vamos ter que examinar oportunamente. E nesse caso, o presidente da Câmara assume, né? Sempre que houver, aí tem aquela linha sucessória. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo. Isso, e aí o presidente da Câmara assumiria e convocaria eleições. Se nós tivéssemos a cassação da chapa integralmente. Acabou entrando, a partir da pergunta do Rafael, na questão do presidente da Câmara. Pesam também sobre ele muitas acusações, muitas suspeitas, e já se fala até o Conselho de Ética impedir à Justiça o afastamento dele. O senhor acha que é o caso? É uma questão que vai ter que ser examinada. Já tivemos anteriormente uma discussão sobre o pedido de afastamento dele nos processos de investigação criminal, por estar obstruindo a justiça, a questão de provas existentes na Câmara dos Deputados, computadores e coisa do tipo. Até o ministro Teori tomou uma medida no sentido de apreender dados de computadores da Câmara dos Deputados, por conta de projetos que foram apresentados. Agora o debate não diz respeito com a obstrução do processo judicial, ou do inquérito judicial, ou da investigação judicial, mas diz respeito com a investigação parlamentar.